greet you in the peace of the Lord today. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor hoje. It's such a pleasure to be with you in this place. É um grande prazer estar aqui com os irmãos neste lugar. And I'm so honored to be here. E eu estou tão honrado de estar aqui. And we had a little mix-up here. I didn't know I was supposed to preach. Houve algumas mudanças e ele não tinha plena convicção que ele havia de pregar aqui agora. Houve algumas mudanças, mas de última hora nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. But I'm glad that I have something from the Lord. Mas eu estou feliz porque eu tenho algo da parte de Deus. As I knelt to pray a while ago, Quando fui chamado para orar, I began to think what a privilege it was. eu comecei a pensar que privilégio era esse. For over 8 years, I could not kneel to pray. Porque há 8 anos atrás, eu não podia dobrar os meus joelhos para orar. And today, the greatest privilege we have E hoje, que grande privilégio nós temos. is to come into the presence of God with prayer. É de nos colocarmos na presença de Deus em oração. I feel like today that I would like for you to read my text. Eu gostaria hoje de ler este texto aqui em Atos, capítulo 27, versículos de 27 a 29. I appreciate my interpreter today, Eu aprecio o meu intérprete hoje, and we have preached together 4 times, I believe. e nós já pregamos juntos 4 vezes, eu acredito. Na verdade foram 3. Actually it was 3 times. And Brother Dagemeyer, he has lost his voice. E o irmão, o pastor Degmar, perdeu a sua voz. I went home last night and I felt bad Eu fui para casa ontem e eu não me senti bem, because it's hard sometimes to keep up porque eu sei que às vezes é difícil nos mantermos firmes assim, with a week sempre of bem. preaching, especially Pentecostal preaching. Especialmente depois de uma semana de pregação pentecostal. But I thank both of these men for helping me out. Mas eu penso que ambos estes irmãos têm me ajudado. And when I come back next year, E eu quero voltar aqui no ano que vem. I will still need you, Eu ainda vou precisar de vocês. even though I intend to know more Portuguese. Mesmo estando eu com o desejo de aprender um pouco mais da língua portuguesa. Would you read Acts for me, the 27th Ok. chapter, 27th Então verse? vamos ler juntos, irmãos, Atos capítulo 27, versículos 27 até 29, que assim nos diz: Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oraram para que rompesse o dia. Amen. You may be seated. Os irmãos podem se sentar. In my text today, No texto que eu vou pregar hoje, Paul was a prisoner on a ship that had been caught in a violent hurricane. Paulo era prisioneiro em um barco, em um navio, que foi subitamente tomado por um furacão. This is a very familiar scripture. Esta é uma escritura muito conhecida.
All of us have preached on it many times over the years. Muitos de nós já pregou sobre este texto, muitas vezes por estes anos. But I believe that God has given me something today. Mas eu creio que Deus tem me dado algo hoje. You see, at the beginning of this journey, the ship, they just let it go where the winds was blowing. Vejam, no começo da jornada, o navio foi lançado de um lado para o outro pelos ventos, e eles permitiram que o barco ficasse sendo lançado desta forma. It was the only thing they could do under the circumstances. Era a única coisa que eles poderiam fazer sob aquelas circunstâncias. And that's the way life seems to be sometimes in our own life. É mais ou menos como às vezes acontece na nossa própria vida. And they got dangerously close to the land. Mas eles foram perigosamente levados para perto da terra, da costa. There was a place there that could break the ship apart. Havia um local ali cheio de pedras que poderiam romper, poderia quebrar todo o barco. For you see, it's one thing to be on the water heading in no particular direction. Porque, vejam, uma coisa é estar num barco no meio do oceano sem uma direção em particular. But it's quite another to be swept ashore to certain destruction by the same wind and the waves. Mas outra coisa é estar indo direto para as rochas, no sentido que o barco pode ser totalmente destruído. So the Bible says that they let down not one but 4 anchors in attempt to hold on and survive. Então a Bíblia nos diz que para que eles pudessem manter o barco firme, eles lançaram 4 âncoras, a fim de que pudessem garantir a sua própria vida. And I'm sure we've all felt that way in our ministries. E eu tenho a certeza que muitas vezes nós sentimos a mesma coisa no nosso ministério. That there was destruction right at hand. Que pode haver destruição logo à frente. But God has given us provision Mas Deus tem nos dado provisão that will hold us together in the tough times of life. que vai nos manter firmes nas horas difíceis desta vida. Today we all have fearful days when we find ourselves going through situations in life. Hoje, todos nós temos momentos de grande medo quando encontramos nós mesmos em momentos de perigo na vida. Every pastor here knows what I'm talking about. Cada dos pastores aqui sabe do que eu estou falando. You know what it's to be like in a crisis. Os irmãos sabem o que é estar no meio de uma crise. And the devil tells us we will not survive. E o inimigo às vezes vem nos dizer que nós não iremos sobreviver. For you see, this morning we're living the last days when all the earth around us is just sinking sand. Pois vejam que nós vivemos nos últimos dias, quando toda a terra está prestes a ser consumida, a afundar. There's wars and rumors of wars. Há muitos rumores de guerra. Brazil may not be in a war, but the rest of the world is in a turmoil and war. O Brasil pode não estar envolvido em guerra, mas em todo o resto do mundo se fala e acontece guerra em muitos lugares. Terror has swept our world. O terror tem varrido, tem alcançado todo o mundo. We've been faced with disaster after disaster. Nós temos visto desastre e desastres acontecendo. And then we add in the moral war that's eaten at the very core of our lives. E nós temos vivido uma verdadeira guerra moral que tem afrontado as nossas vidas. We have protests breaking out all over the world. Nós temos protestos acontecendo por todo o mundo. In Europe, in Greece, Na Europa, na Grécia. and all the financial markets are in great turmoil as we gather here E today. todo o mercado financeiro do mundo tem vivido um verdadeiro problema, como se estivessem numa guerra, um grande problema, crise no mercado financeiro. Even in the United States, since I've been here, Mesmo nos Estados Unidos tem acontecido isso. we're having turmoil to break out on Wall Street. Nós temos ouvido falar de verdadeiras quebras de empresas em Wall Street. And we look at the situation of our world with uncertainty. E quando nós olhamos para o mundo, nós vemos que o mundo vive um momento de incerteza. And so we ask the question, where can we find stability in the midst of the storms that we face? Então eu quero desafiar com uma pergunta:
onde se pode encontrar estabilidade em momentos de tormenta na vida? What are the anchors which we can rely on when the winds and waves are raging? Onde nós podemos lançar a nossa âncora em momentos em que os ventos e as ondas desta vida vêm nos afrontar? And so today I have 4 things that I'd like to talk to you about for a few moments. Então hoje existem 4 coisas que eu quero compartilhar com os irmãos durante este tempo que nós temos. The first thing that will help you in the ministry will be a divine purpose of God. A primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que cada um de nós tem um propósito divino para a sua própria vida. In Matthew chapter 14, Peter found a purpose worth risking everything for. Em Mateus capítulo 14, Pedro encontra algo, um propósito pelo qual vale a pena arriscar a sua própria vida. That purpose was getting to Jesus. O propósito que ele encontrou, onde ele poderia arriscar sua própria vida, era caminhar em sentido ao Senhor Jesus. For he was right in the middle of the greatest situation of a storm that he had ever experienced in his life. Então ele esteve no meio de uma grande experiência, a maior experiência que ele teve na sua vida. And I can tell you today, when you are in that situation of life, you don't know what to do. Eu quero lhe dizer, se você estiver em uma situação em que você não sabe o que fazer, Get to the Lord, vá para o Senhor Jesus. and the Lord will begin to do the impossibles. E o Senhor Jesus vai começar a fazer o impossível com você. How many believe God can still do the impossible? Quantos irmãos aqui acreditam que Deus ainda pode realizar o impossível? And so Peter did the impossible. Então Pedro fez o impossível. He walked on the water. Ele começou a caminhar sobre as águas. And so as he began to walk on the water, he kept his eyes on the Lord, E quando- and he was fine. E quando ele começou a caminhar sobre as águas, e ele se mantinha fixo, firme os olhos em Jesus, estava indo tudo bem. And when you keep your eyes upon the Lord, everything's going to go right in the church. E quando você mantém os seus olhos em Jesus Cristo, tudo vai bem na sua vida. No matter what Satan is doing. Não importa o que Satanás esteja fazendo. But he began to focus upon the wind and the waves. Mas Pedro começou a olhar para as ondas e para o vento. He became distracted by the storm around him. E ele começou a ficar distraído com as tempestades que aconteciam em derredor dele. You see, we all have a tendency to focus on things around us. Vejam, todos nós temos a tendência em nos distrair, em focalizar nas tempestades que estão em derredor. Instead of focusing on God Ao invés de continuarmos focalizados no Senhor. and the victory that we know is on the way. Porque a vitória que nós que sabemos que temos, está no caminho dele. For I have learned one thing in the ministry, Pois eu aprendi uma coisa no ministério. that there will always come a day of victory. Que sempre chegará um dia que temos a vitória. And remember, without trials and storms, you will never know true victory. Pois lembre-se que mesmo estando entre tempestades e tentações e provações, no final desta jornada há a vitória. And every one of us, God has placed on the inside of us a divine purpose for our lives. Porque para cada um de nós, o Senhor tem um propósito firme, Ele tem um propósito também para a sua You have vida. been born into this world with a plan and a purpose for your life. Você nasceu neste mundo com um propósito previamente definido por Deus. Even before the foundation of this world, God knew you by name. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já te conhecia pelo seu nome. And you don't have to ask yourself, what is the reason I'm here? E você não precisa perguntar qual é o motivo para eu estar aqui. Because you have a reason for living. Porque você tem uma razão para estar vivo. You have been called by God Você foi chamado por Deus with a divine call to be
a pastor or whatever he's called you to be. Porque Ele te chamou com um propósito divino para ser um pastor ou ter uma outra carreira ministerial, mas o Senhor te chamou. Today we are not just passing through this life without a reason. Nós não estamos passando simplesmente por esta vida sem qualquer motivo. But sem you've been motivo. called to serve the Lord Jesus Christ Mas você foi chamado para servir o Senhor Jesus. and to teach and preach this gospel of good news to all around you. E ensinar e pregar estas boas novas que é o Evangelho para todo o mundo. It's a gospel that sets men free and gives them direction with purpose in their life. É o Evangelho que liberta as pessoas e mostra para elas que elas têm um propósito nesta vida. Jesus said, I am come that you might have life. Jesus disse, eu vim para que vós tenhais vida. And today we need to get excited that we have the message of life. E hoje nós sabemos que nós temos uma mensagem que transmite vida. And every one of us today, God has a destination that He's trying to get you to here upon this earth. E para cada de nós aqui, Deus tem um destino bem definido que Ele quer que nós caminhemos por esta vida. You were not just born to just go through life and then one day when you get old to die. Você não nasceu para simplesmente passar por esta vida e ao final morrer. You were born for such a time as this to do the divine will of God. Você foi chamado para isto, para realizar o propósito divino que o Senhor tem para a sua vida. And while we're getting to that place in life that God can use us, E quando nós estamos no local onde o Senhor quer que nós estejamos para realizar o propósito dele em nós, you might have to go through some storms to get to that place. talvez nós tenhamos que passar por algumas tempestades até chegar no local em que Ele But deseja. remember, storms are good for us, Mas lembre-se que as tempestades podem ser até boas para nós, for it teaches us one thing, porque elas nos ensinam uma coisa. that we can always rely upon the divine hand of God. Elas nos ensinam que nós sempre poderemos confiar na mão poderosa do nosso Deus. I have seen pastors go through things that I don't know how they made it. Eu já vi alguns pastores passando por situações que eu não sei como eles conseguiram sobreviver a elas. I pastor a lady in Dallas that her dad was a Assembly of God pastor. Eu pastoreei uma moça, uma senhora lá em Dallas, no Texas. I met her dad when I was just a young man starting in the ministry. Ok. Ele não era um homem idoso ainda, mas ele pastoreou uma irmã que era filha de um pastor. And he and his wife lost 5 sons to tragic accidents. E este pastor perdeu 5 filhos em um trágico acidente. And I watched them that through all the tragedy, they kept the faith in Christ. Mas durante todo este processo de crise, ele manteve firme a sua fé em Cristo. And both of these people died with their faith strong, serving Jesus. Mas ele e a sua esposa permaneceram firmes, crendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo até os últimos dias da sua vida aqui. And the storms that you're going through right now are for a purpose in your life. E as tempestades que você pode estar passando agora, elas têm um propósito também na sua vida. And remember, no matter what happens to you, E lembre-se, independente do que possa acontecer com você, God will not let anything come that will destroy your ministry. Deus não irá permitir que nada aconteça com você que tire o seu ministério, que tire você do propósito que Ele tem para a sua vida. Because we all have a divine purpose in our lives. Porque todos nós temos um propósito de Deus para a nossa vida. And if we will follow after that purpose E se nós seguirmos por este propósito, with everything that's within us, com toda a força que temos em nós, God will use our lives. Deus irá usar a nossa vida. And He will make your life worth
living. E Deus tornará a sua vida uma vida que vale a pena ser vivida. I was here Sunday morning, Eu estava aqui no domingo de manhã and I was watching Pastor Joel preach. e eu estava observando o pastor Joel pregar. And my, did he preach Oh, meu Deus, e como ele pregou! under the sweet anointing of the Holy Ghost. Sob a unção maravilhosa do Santo Espírito de Deus. Do you know there's nothing like preaching when the anointing comes into our O hearts? irmão sabe que nada é comparável a pregar com a unção do Espírito de Deus no nosso coração. And as I was watching him, E conforme eu observava, and I looked over and I saw his dad, eu olhei aqui e vi o pai dele. and I saw his brothers, E eu vi os irmãos dele. and I looked down and I saw his mother. Eu olhei ali e vi a sua mãe. And I began to think about the call of God that was upon Pastor Joel's life. E eu comecei a pensar sobre o chamado de Deus na vida do pastor Joel. And that one day in his life, he had to leave Brazil and go somewhere else. Pois dia na vida dele, ele teve que deixar o Brasil e ir para outro local. You see, I'm a father, Vejam, eu sou pai. and I know how fathers feel. E nós temos os sentimentos de pai. And that would make any father's heart bleed. E faz com que qualquer coração de pai sangre On that day that you had to say goodbye for a no while. dia que você tem que dizer adeus para o seu filho por um tempo. But I began to think and look what that eternal yes that Pastor Joel said to God made in his life. E eu comecei a pensar que maravilha foi o dia que o pastor Joel disse sim para o chamado de Deus na sua vida. For God had a purpose. Porque Deus tinha um propósito. God had a divine will. Deus tinha um desejo, uma vontade divina. It may not have been his will, but it was God's will. Pode ser que não tenha sido o seu desejo de mudar para lá, mas era a vontade de Deus. And look what God is doing in his life. E veja o que Deus está fazendo na vida dele. And my friend, when we say yes to God, E meu amigo, quando você diz sim para Deus, to that divine purpose for our lives, para o seu divino propósito para a sua vida, God will use us. Deus vai nos usar. Some of you here today, you may be called to leave your own country to go somewhere else to fulfill that call of God. Alguns dos irmãos aqui podem ser chamados para deixar o nosso país e ir a outro local cumprir com a vontade do chamado dele para você. Because sometimes we have to set aside our own agenda. Porque algumas vezes nós temos que deixar de lado os nossos desejos, os nossos planos. But remember, this world is not our home. Mas lembrem-se, este mundo não é nossa casa. We're just passing through. Nós estamos de passagem. We, like Abraham, are just pilgrims in search of a city whose builder and maker is God. Nós somos como Abraão, que era peregrino e buscava a terra de que Deus tinha para ele. And if we're not careful, we'll be just like Lot. E nós não podemos ser como Ló foi. You'll get so focused on the things of this life, Porque esteve tão focalizado e preocupado com as coisas da vida. and you'll get so carried away trying to thrive and survive down here on earth, Pois carregava uma grande preocupação de como iria sobreviver nesta terra. that you'll lose the sight of God's eternal purpose in you. Que pôde colocar, e que nós também podemos correr esse risco de colocar de lado o plano que Deus tem para nós. But we must remember this afternoon that heaven is our final destination. Mas nós temos que nos lembrar hoje que nós temos um destino final. But until we arrive, we must fulfill the will of the one that has called us. Mas até chegar lá, nós precisamos cumprir com o chamado que Ele nos fez. We must fulfill that divine purpose, Nós temos que cumprir com aquele propósito divino, that God purpose in your life. aquele propósito divino de Deus na sua vida. Because we were all born with that divine purpose of God to work the works of Jesus Christ. Porque todos nós nascemos com este chamado maravilhoso de continuar com o trabalho de Jesus. We must always remember that His church is not just a building, Nós temos que nos lembrar que a igreja não é este prédio, não é prédio, but we are His church. mas nós somos a sua igreja. We're all part of that body. Nós somos todos
parte do seu corpo. And we have been called as a body to fulfill his purpose. E como corpo dele, nós fomos chamados para cumprir com o seu propósito. And Jesus said his purpose that he came. E Jesus disse de qual era o seu propósito. I came to preach the gospel to the poor. Eu vim para pregar o evangelho To para os heal pobres. to heal the brokenhearted. Para curar aqueles de coração quebrantado. To preach deliverance. Para pregar libertação. And the recovering of the sight to the blind. E recuperar vista dos cegos. To set at liberty them that are bruised. Para trazer liberdade àqueles que estão presos. You see, Jesus went about doing good everywhere he went. Vejam, Jesus fazia bondade, Jesus realizava coisas maravilhosas onde quer que ele fosse. He stepped up to funeral services going through the city and raised the dead. Ele aparecia repentinamente no funeral e ressuscitava o morto. He said to lame people, get up and walk. Ele dizia para o aleijado, levante-se e ande. And he even said, if you've committed sin, you are forgiven. Ele dizia até mesmo para aqueles que estavam em pecados, o seu pecado está perdoado. Yes, he spoke hope to the hopeless. Ele trouxe esperança para aqueles que não tinham esperança. And may I say to this body of men this day, he will give us a vision to see what he wants us to fulfill in our life. E vejam, ele irá nos dar uma visão para que nós concretizemos o seu propósito em nossas vidas. Remember, he did not only do these things that I've mentioned. Vejam, não é somente estas coisas que eu mencionei. But he said in the midst of the storm, peace be still. Mas ele dizia também para a tempestade, aquieta-te. And he said to us, I will never leave you nor forsake you. E ele nos diz hoje, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. And today I've made up my mind, I'm going to heaven. I've made up my mind, I'm going to heaven. Eu estou indo para o céu. And I must keep my eyes upon the call of God in my life. E eu preciso manter os meus olhos no propósito, no chamado de Deus para minha vida. And doing the works of Christ. Fazendo os trabalhos, o trabalho de Cristo. And I wake up some mornings and I do not have a burden. Eu me acordo certas manhãs e não me sinto pesado. I don't feel like preaching or singing or doing anything. Eu não me sinto pregando ou fazendo um grande sacrifício. But it's the call of God, not the burden. Porque o chamado de Deus na minha vida não me é uma carga. That has kept me going all these years. Mas Ele tem me mantido caminhando por todos esses anos. The call of God that's in my life. O chamado de Deus na minha vida. That call that I felt way back when I was a teenager. Este chamado que Ele me fez quando eu ainda era um adolescente. Burdens, they come and they go. As cargas podem ir e vir. But the call of God is for a lifetime. Mas o chamado de Deus vale a pena aceitá-lo. And today our divine purpose for God is to preach the gospel. E o chamado, o propósito de Deus para a nossa vida é que nós preguemos o evangelho dele. I'm glad I'm a preacher of the gospel. Eu estou feliz porque sou um pregador do evangelho. I wouldn't trade with anybody in the world. Eu não trocaria isso por nada e com ninguém neste mundo. Because preaching the gospel Porque pregando o evangelho is the greatest thing that's ever happened to me. foi a melhor coisa e a maior coisa que poderia ter acontecido comigo. Keep your eyes upon your ministry. Mantenha os seus olhos no seu ministério que ele lhe deu. Or the purpose of God for you. Há um propósito de Deus para você. Then another thing I'd like to point out Há uma outra coisa que eu quero também chamar a atenção. is the great love of my Heavenly Father. É o grande amor do nosso Pai Celestial. Romans, the 8th chapter, it says, Romanos capítulo 8 nos diz:
In all these things we are more than conquerors. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Through him Por Ele, that loved us. que nos amou. What things was he talking about? Mas de quais coisas está falando Paulo aqui? He said, who will separate us from the love of God? Paulo faz algumas perguntas quando diz: quem nos separará do amor de Deus? Shall tribulation, Seria a tribulação? stress? As preocupações? How many's ever had distress in your life? Quantos irmãos aqui têm preocupações em suas vidas? If you're going to pastor, you're going to have some stress. Se você é pastor, certamente você vai ter algumas preocupações, alguns estresses. Because everything is not going to go right all the time. Porque as coisas não andam sempre perfeitas e certinhas. You're going to have the stress. Você então pode se estressar um pouco. That's a guarantee. Isso é garantido. And I could ask any pastor here today that's my age and older, Eu não estou pedindo para que nenhum pastor aqui da minha idade ou ainda mais velho que eu, will they be stressed in the ministry? de perguntar a ele se ele se estressou em seu ministério. Yes, there will be. Certamente ele se estressou em seu But ministério. the way out of that stress, Mas a maneira de sair deste estresse, I'm going to tell you in a few moments. eu vou falar para você daqui a pouco. You see, in Texas right now, we are having a lot of grass fires. Veja, lá no Texas, neste momento, estão colocando fogo na grama quando se corta o mato. We have, our whole state of Texas has been on fire. Todo o estado do Texas deve ter chamas em muitos lugares lá agora. And there's been hundreds of homes that have burnt to the ground. E muitas casas, e centenas de casas pegam fogo nesta época lá. And I was thinking today when I was coming E eu estava pensando hoje quando vinha para cá, of a pastor, his name is Woods. há um pastor chamado Woods, He pastors there in Texas. e ele era pastor no Texas. And the fire came to his house. E o fogo veio até a sua casa. And I saw a picture of him in the news. E eu vi uma foto dele nos jornais. There in the middle of all the rubble of his home. E no meio dos problemas que haviam na sua casa, I saw he and his wife. eu vi ele e a mulher dele. They were holding a little plate like one you put on the wall. E ele estava segurando uma pequena, uma tabuinha desses tipos que se coloca na parede. And the news was taking his picture. E a foto do jornal era dele. They were marveling why this was the only thing that was not touched by the fire. E eles eram as únicas coisas que não foram tocadas pelo fogo. But it said on this plate, Mas ele dizia na tábua: praise God anyhow. louve a Deus em todos os lugares. And my friend, you can praise God anyhow. E meu amigo, você pode louvar a Deus em todas as circunstâncias. In famine, Na fome, nakedness, nudez, peril, perigo or sword. ou espada. No, none of these things. Não, nenhuma destas coisas. No, none of this. Não, nenhuma delas. Nor heights, nor depths, Nem altura, nem profundidade, nor any other creature nenhuma outra criatura shall be able to separate us from the love of God, será capaz de nos separar do amor de Deus which is in Christ Jesus our Lord. que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. You see, God's love brings all of the benefits we need. Veja, o amor de Deus traz todos os benefícios que nós precisamos. It brings us mercy and E grace, nos traz a sua misericórdia e a sua graça. freedom from the past, Liberdade do nosso passado and provisions for our e present. provisão para o nosso presente. You see, His love brings the riches of heaven for our future. Veja, o seu amor nos traz um futuro rico na sua presença eterna. Then the third thing, Então, a terceira
âncora, a terceira coisa que ele quer You ensinar. have something that's so important, Isto é muito importante. and that's the anchor of prayer. É a âncora da oração. David said, in my distress, Davi disse, nas minhas preocupações. I'm talking about those days that you don't want to go on any further. Eu digo naqueles dias que você não consegue andar sozinho nem um passo mais. He said, I called unto the Lord, Ele diz, eu clamei ao Senhor and he heard my voice. e ele ouviu o meu clamor. Pastors, that still works. It still does. Pastores, isso ainda funciona. Today, Brother Sam Fernando from California, Hoje, pastor Samis Fernandes da Califórnia, he's the only American here in the United States except me that I know of. ele é dos Estados Unidos, eu sei de onde ele é. And so I sat down at his table today. E hoje eu sentei com ele à mesa. And you see, every year I come to Brazil. E vejam, cada ano que eu venho ao Brasil, I've been trying to figure things out. eu tenho tentado entender melhor as coisas aqui. And every year I have left with something new. E cada ano que eu venho, eu volto para o meu país com alguma novidade, algo novo para mim. Something that makes the churches in Brazil so powerful. Alguma coisa que torna esta igreja brasileira tão poderosa. And I go home and I get to thinking that could not be it. E eu volto para casa pensando, não deve ser isso. And so today I was talking to my brother from E California. hoje eu estava falando com meu irmão da Califórnia. And I brought the subject up to him. E eu trouxe um assunto para ele. And he gave me something that I've been thinking about all week. E ele me trouxe algo que eu venho pensando a respeito toda a semana. He said from the beginning of this movement, Ele me disse que no início deste movimento, he said they taught people to pray. foi ensinado desde o princípio que nós devemos orar. He said, I don't know if they still do this or not. Ele disse, eu não sei se os irmãos continuam fazendo isso ou não, ou seja, ensinando a orar. But in the earlier days, Mas lá no princípio, he said they would go before the committee to get their credentials to preach. antes de irmos para qualquer compromisso, nós temos que orar. And some brother would want to see the young pastor's knees. E alguns jovens, antes de ser consagrados, os pastores queriam ver os joelhos deles como que era. To see if calluses had gotten there yet. Para ver se havia calos de oração nos seus joelhos ainda. And so today I'm going home and I believe that what changes this movement is prayer. Eu vou para casa então convencido que o que fez este movimento ser tão grande foram as orações. Because praying churches are powerful churches. Porque a igreja que ora é a igreja que tem poder de Deus. And when you can't hold on to anything else, E quando você, when you can't hold on to anything else, e se você tiver que se segurar a algo, you can get on your knees before God. você tem que se segurar nos seus joelhos diante de Deus. And prayer will do something for you that nothing else will. Pois a oração fará algo por você que nenhuma outra coisa pode fazer. How many believes that? Quantos aqui acreditam nisso? There was a time in my life. Havia época, ou uma época na minha vida. I went for 8 years, I could not kneel. Por 8 anos eu não podia dobrar os joelhos. Because the injury that caused me to walk with a cane. Por causa de problema que ele havia no joelho. And I'll never forget the first time I was able to kneel after E surgery. eu nunca vou me esquecer da primeira vez que pude dobrar os joelhos depois da cirurgia. Tears began to come down my face. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. And I said, thank you, Jesus. Então eu disse, obrigado, Jesus. Thank you that I can kneel before you on this day. Obrigado, Senhor,
porque eu posso me dobrar de joelhos diante do Senhor hoje. And a few minutes ago when I came to this service, E alguns instantes antes de começar o culto, I got on my knees, eu dobrei ali os meus joelhos. and all of a sudden gratitude filled my heart. E um sentimento de gratidão profunda preencheu o meu coração. Because I learned a long time ago Pois eu aprendi há muito tempo atrás. that prayer is the thing that will hold me. Pois eu aprendi há muito tempo atrás que a oração é algo que manteria-me firme, And bring me through every trial in life. que me faria passar por todas as tempestades desta vida. Aren't you glad he hears us when we pray? Os irmãos estão alegres porque podem orar. Aleluia. In the last 8 years, my carpet in my office has been changed out. Então, eu tive que trocar o carpete do meu escritório. And I've come under conviction E eu cheguei a uma convicção that I don't have holes worn in the carpet. que eu não tenho. Help me with this. Ele não troca mais os carpetes do seu escritório, But I had to porque turn, ele tem que manter ali os buracos que ficam marcados dos joelhos dele de tanto orar. but I determined in my heart Mas eu determinei no meu coração to go back to Dallas de voltar para Dallas and wear some spots in my carpet again. e deixar novamente ali fazer buracos dos meus joelhos, Because I know that it was prayer that brought me to this place. porque eu sei que foi a oração que me trouxe a este local agora. Number of years ago, Alguns anos atrás, great tragedy came to my family. uma grande tragédia chegou, alcançou a minha família. A man had committed a crime against one of my immediate family members. Criminoso fez algo contra um dos membros da minha família. And his attorney called me and said, "Could I come to your office? I want to talk to you." E esse homem fez um telefonema para mim e queria ir até o meu escritório para conversarmos. O advogado queria ir até o seu escritório para conversar com ele. We sat in my office and he asked me a question. E lá no meu escritório, o advogado me fez uma pergunta. He said, "Pastor, how have you made it through this?" Ele me fez a seguinte pergunta: pastor, como você conseguiu passar por esta situação? And I'm not trying to make myself look good. Eu não quero me deixar aqui parecendo, dar uma boa aparência a mim mesmo aqui. Because I've already admitted to you that my carpet is not worn today. Porque eu confesso, irmãos, que o meu carpete não está mais tão gasto. He said, "How have you made it through this?" E ele me perguntou, como foi que você conseguiu passar por esta situação? And I pointed across my office floor. E eu apontei para a cruz lá na minha sala. And I said, "Because of that, sir." Por causa do Senhor, do trabalho na cruz que Jesus Cristo fez. He wasn't a Christian man. Ele não era um cristão. He said, "Because of that." Ele disse, por causa disso. He said, "There's just 2 worn spots in the carpet." Ele disse, mas há 2 marcas no carpete. I said, "Sir, my knees wore those spots." Veja, aquilo ali, as marcas do meu joelho. Kneeling and praying to God. Me rendendo e orando a Deus. And I want to tell you, Pastor, that anything that touches your life, E
eu quero te dizer, pastor, que nada que toque a sua vida, you can come through that storm você conseguirá passar por esta by tempestade, putting marks in the floor of your office. marcando o piso do teu escritório, da tua sala, do teu quarto com a oração. Prayer is something that will hold you. Oração é algo que vai te manter firme. Finally, Finalmente, we have the anchor of praise. então nós temos a quarta âncora, a âncora da adoração. What an important thing that is in our lives. Oh, como é importante isto, a adoração na nossa vida. Never lose the praise. Nunca perca de adorar o Senhor. This is something that your churches have that is so wonderful. Isto é algo que a sua igreja tem e é maravilhoso. You see, I was raised when we praise the Lord. We lift our hands and we weep and we cry and say hallelujah. We love you, Jesus. Vejam, quando nós ficamos de pé, nós levantamos a mão, nós choramos, nós louvamos, nós dizemos, eu te amo, Jesus querido. But now when somebody says, let's praise the Lord, Mas quando então alguém diz, louvado seja o Senhor, many churches start clapping their hands. muitas igrejas começam a aplaudir, bater palmas. I don't know about if that's right or wrong, Eu não sei se é certo ou errado aplaudir, but I know there's one thing that is great, and that's when we begin to praise Him with our lips. mas uma coisa eu tenho certeza, e é maravilhoso, quando nós começamos a adorá-lo com a nossa boca, falando para Ele. Paul and Silas, Paulo e Silas, they prayed and they sang praises unto God. eles oravam e cantavam ao Senhor nosso Deus. You know where they were? In prison. Você sabe onde ele estava quando cantavam e oravam a Deus? Estava na prisão. I have a son of mine, my son. Eu tenho o meu filho, He's 41, ele tem 41 anos de idade. and he's back in Dallas working with us in the E ministry. ele there. está comigo trabalhando no nosso ministério lá no Dallas, Texas. And he preaches like Daddy does. E ele prega mais ou menos assim como o pai dele faz também. You see, there was a time in my life that when I preached, I quit perspiring and sweating. Veja, quando eu pregava, havia épocas que eu deixava marcas na minha roupa de suor, de tanto pregar. And I would stand and say, brethren, E eu ficava em pé e dizia, irmãos, we've gathered here today. nós estamos aqui neste dia. I decided that I was going to be something rather than what God made me. Eu decidi naquela época a ir para locais e fazer algo diferente do que Deus queria que eu fizesse. But one day God got me in the middle of my floor, Mas quando Deus and I began to pray. me colocou de oração, de joelhos no chão, e eu comecei a orar. And the Holy Spirit began to talk to me, son, going back preaching like you used to. E o Espírito de Deus falou para mim, filho, volte-se para o início, na maneira que eu te chamei para pregar. And then I began to see miracles take place, Então eu comecei a ver milagres acontecendo. because that's the man that God made me. Porque era a forma que Deus me fez. I honor all ministries. Eu honro todos os ministérios. I honor those that are great teachers. Eu respeito aqueles que são grandes professores. I honor those that preach very quiet. Eu respeito aqueles que pregam mais devagar. I'm not any more godly than they Eu are, não sou mais santo do que ninguém. but you need to be what God made you. Mas você tem que ser aquilo que Deus te fez. And my son was up preaching one night, E o meu filho estava pregando então numa noite dessa. and there was a woman said to him, you need to quieten down. E uma moça chegou para ele e disse, você tem que abaixar um pouquinho. And you don't need to get so excited, E você não tem que ficar assim, tão agitado. because you might have a heart attack. Porque você pode acabar tendo um ataque do coração. You don't need to get that excited about
preaching. Você não tem que ficar assim tão agitado quando prega. And I saw the look on his face. E eu vi então quando ela olhou para o rosto dele. I called him aside and I said, son, E eu chamei ele à parte don't try to be like daddy. e disse para ele, filho, não tente ser como seu pai. Don't try to be like Billy Graham. Não tente imitar Billy Graham. Be like the man that God called you to be. Mas seja tal e qual a forma que Deus te chamou para você ser. But preach the gospel with power. E pregue o evangelho com poder. And learn to praise the Lord no matter what. E aprenda a louvar a Deus independente da situação. And never be ashamed when people get excited and worship God. E nunca se envergonhe da forma que o Senhor te chamou. But praise Mas adore-o. is an anchor that you can hold on É to. uma âncora que pode te manter firme. Now I've got to stop. Nós temos que parar agora. Your preaching is over just about. But you've done good. Você tem feito um bom trabalho. Thank you. You don't have to interpret that. Felt the Holy Ghost. Ele não quer que eu interprete isso. You see, the anointing is what breaks the yoke. The anointing is what breaks the yoke. É a unção que quebra o jugo. I still believe in the anointing of the power of the Holy Ghost. Eu continuo crendo que a unção de Deus é o poder do seu Espírito. Oh, hallelujah. You can interpret now. Do you remember the night that we preached the second time? Você se lembra a noite que nós pregamos na segunda vez, ele está me dizendo? You see, I'm always scared, Veja, eu sempre estou assustado, but there was two of us that was always scared that night. mas aquela noite 2 de nós estávamos muito assustados. And so I walked to the pulpit Então eu caminhei em direção ao púlpito and I said to him, Eu we're disse- going to pray in English. e eu disse para ele, nós iremos agora pregar em inglês. I don't want anybody else to hear what we say. E eu não sei aqui o que outros poderiam dizer, But I took his hand. mas eu peguei a sua mão. And here was the engineer. E ele é um engenheiro, You know, engineers always want to get things right. e os engenheiros gostam sempre das coisas corretas. And they always want to get it perfect E eles gostam sempre de ver as coisas and do perfeitas it proper. e fazendo as coisas direito. But I took his hand in English and this is what we said. Mas eu coloquei a minha mão na mão dele e disse para ele, Oh God, I'm asking you for the anointing of the Holy Ghost oh Deus, eu peço que tu coloque a sua unção sobre a vida desse to homem. flow through our Que lives tu right now. flua sobre a vida dele agora. I'm asking you to anoint us with your holy anointing. Eu estou pedindo a ti, Senhor, que derrame sobre ele a tua santa unção. And let my brother feel the Spirit of God. E deixe com que este meu irmão esteja cheio do seu Santo Espírito. And we started preaching. E nós começamos então a pregar. And we preached. E nós And pregamos we aquela preached. noite. E pregamos aquela And I noite. tell you what. Oh, irmãos, glory. e como nós Hallelujah. pregamos naquela noite. And Aleluia. I think there was 12 people came to Jesus that Ah, night. 12 pessoas vieram e receberam a Jesus como And Salvador. after service, he walked up to me E no final do culto vieram e falaram comigo. and he said to me, E ele disse para mim, Pastor, if I died today, oh pastor, se eu morresse hoje. this is the best thing's ever happened to me. Caramba. Sério, rapaz. Teria sido a melhor coisa que aconteceu na minha vida. And pastors, let me say something to you. Oh, pastor, deixe-me dizer algo para ti. The greatest thing that'll ever happen to you A melhor coisa que pode acontecer contigo is when you begin to praise God. é quando você começa a adorar a That Deus. the anointing of the Holy Ghost will begin E a to unção flow. do Espírito de Deus começa a descer sobre você. That the power of God will come down. E o poder de Deus vem sobre a sua vida. And your church will become alive E a sua igreja começa a viver mais. with praise unto the Lord. Quando há uma adoração firme a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Woo, glory. Aleluia. Woo, glory. I tell this on closing. I'm going to close.
with this. Eu quero terminar com isso. Parar agora. I don't know what time it is and what time we started. Eu não sei que hora é agora, eu não sei que hora que começou. I was at the hotel and they called me and told me I was going to be changed. Eu recebi uma chamada no hotel hoje dizendo que haveria uma mudança no And Brother pregador. Dagemeyer, he said to me at the car, he said, you need to bring your Bible and stuff in. Então lá no carro agora há pouco disseram para mim, você vai levar a sua Bíblia, suas anotações? I said, oh, I don't want to be disrespectful. Não, mas eu não quero, ele queria deixar no carro, pois disse, eu não quero desrespeitar They've mais already ninguém. told me that I'm being changed. Eles já me disseram que haverá uma mudança no pregador desta And that's tarde. perfectly all right. E está tudo bem para mim, sem nenhum That's problema. no problem. Não há nenhum problema. So my brother here, he got my book and brought it anyway. Então esse irmão aqui falou, não, pastor, vamos levar o nosso material e a Bíblia, pode ser necessário. Let me please in God. Quantos aqui sentem satisfação em Deus nessa hora? That God does everything Que well. Deus conduz tudo muito bem. Now everybody knows that my wife Margaret was diagnosed with cancer about 5 years ago. Os irmãos aqui sabem que a minha esposa Margaret foi diagnosticada como tendo câncer 5 anos atrás. Thank you for asking about her. Obrigado por ter perguntado por ela. She's alive and well. Ela está viva e muito bem. I can't keep up with her. Eu posso dizer que ela está indo muito bem. She can go from early to late. Ela não foi embora mais tarde, mais cedo, ela não foi ainda. But you see, when Margaret was diagnosed, Mas vejam, quando a minha esposa foi diagnosticada com câncer, and that year that I came and she had been given 4 to 6 months to live, e aquele ano eu vim para cá e ela foi diagnosticada como tendo 4 a 6 meses de vida. and she wanted me to come anyway. E ela queria que eu vir para cá de qualquer maneira. And before I came down here that E year, antes que eu vinha aqui aquele ano, you see, it's not easy when your wife her bones have already started breaking. veja, não é fácil quando a sua mulher está com os ossos se quebrando porque ela tinha câncer nos ossos. She had a cancer that was break all of her bones. Este câncer terrível vinha quebrando todos os seus ossos. And before she died, her spine was broken. E antes dela morrer, e naquela época, o osso das costas dela se quebrou. And I may have told this before, but standing in our kitchen, Mas naquele dia, eu e ela, na cozinha de casa, our arms was around each other. nós estávamos abraçados na cozinha de casa. And my wife looked at me and said, Weldon, E a minha mulher olhou para mim e me disse, Weldon, we will enjoy whatever time we've got left. oh Weldon, vamos aproveitar este tempo curto que nós temos aqui. We'll make the most of our lives. Nós vamos fazer o melhor da nossa vida. Fizemos o que podíamos até aqui. And I'm standing there and my world is crumbling around E me. eu estava ali abraçado com ela, sabendo que ela tinha 4 meses de vida e o meu mundo caiu naquele It momento. felt like I couldn't get a hold of anything. É como se não houvesse nada onde eu pudesse ficar firme. Eu estava sem nada. But a voice said to me in my ear, Mas naquele local, na cozinha, uma voz disse no meu ouvido. why don't you praise me? Essa voz disse assim no meu ouvido, por que você não me adora? And I thought to myself, oh God, I don't have anything to praise you for. Eu disse para ele, Senhor, eu não tenho nada para adorar neste momento. But I began to raise this hand. Mas mesmo assim eu comecei a levantar I was as minhas mãos. sliding it up her back. E vagarosamente fui levantando a minha mão I pelas costas dela. Kept hearing that voice say, praise me. E aquela voz dizia para mim, adore-me. And before it was over, I had both hands E as high as I could get them. E antes que a voz fosse embora, minhas mãos estavam levantadas bem alto. And I said, oh, I praise you, Jesus. E eu então disse, eu te I adoro, praise Jesus. you, Jesus. Eu te adoro, I Jesus. worship you, Eu te Jesus. cultuo, eu te adoro agora, Senhor. And there my wife and I both stood in the kitchen. E eu e a minha mulher ali na cozinha estávamos juntos. And we were praising the E Lord. nós adorávamos ao Senhor. And through praise, E através da adoração, we came through the darkest tower. nós passamos pelo local mais difícil. And pastors, E pastores, no matter what you're facing, não importa o que esteja passando por sua vida agora. praise Adore ao will Senhor. help you through. A adoração vai te ajudar a passar por esta Thank you. situação.
Obrigado. Thank you, brother. Aleluia, Senhor.